caderneta de poupança já totaliza saques maiores do que 45 bilhões de reais somente nesse primeiro bimestre de 2023, ou praticamente no acumulado de 2023, porque fevereiro acabou de acabar, né? De qualquer maneira, esse é o menor patamar de poupança que nós estamos vendo desde 2020, junho de 2020, e também esse saque que nós estamos vendo de mais de 45 bi é o maior desde a série histórica, desde 1995. E aí existem alguns fatores por trás de todo esse movimento e algumas lições que nós podemos aprender, e é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes de nós começarmos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim, me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, como eu trouxe para vocês, então, nós tivemos um saque de mais de 45 bi das poupanças aqui no Brasil. E muitos devem pensar de cara que, olha, que coisa boa, todo esse movimento de educação financeira que está sendo feito parece que está surtindo algum efeito. As pessoas começaram a entender que poupança não é um melhor investimento e que por muitos e muitos anos poupança acabou perdendo, inclusive para a nossa inflação, e existem outras alternativas até mesmo em renda fixa, que superam em muito a poupança. E sim, isso é uma meia-verdade, em partes, óbvio, desses saques. É claro que tem muito a ver, inclusive, com a nossa taxa de juros, que saiu de 2% lá em 2020 para 13,75 agora em 2023, e muitos entenderam que, olha, talvez tá dando para ganhar algum dinheirinho aí sem correr tanto risco, existem alternativas melhores do que a própria poupança, vamos migrar os nossos investimentos. E aí, só para exemplificar o que eu tô trazendo para vocês, eu entrei no próprio site do Tesouro e fiz uma simulação, onde, como vocês podem ver aqui na tela, a poupança é o pior investimento, entre aspas, em comparação com outros títulos de renda fixa e até mesmo o Tesouro Selic, que é esse que eu estou comparando para vocês e que, por consequência, acaba sendo um dos títulos mais seguros que nós temos no país hoje. Então, sim, é bem verdade que uma parte desses saques pode ter a ver justamente com isso, porque a educação financeira, aos poucos, vai entrando em alguns lugares da sociedade, as pessoas vão tomando essa consciência. Só que, ao meu ver, e aí sem querer colocar água do chope de ninguém, eu acho que existe um outro grande motivo, e pelo atual momento que nós estamos vivendo, que sim, acabou estimulando muito mais esse saque das poupanças, né? E aí que nós precisamos falar sobre a pesquisa que o CNC faz aí com uma certa periodicidade e que traz justamente o nível de endividamento da população brasileira. E aí é claro que não foi diferente, recentemente ela divulgou alguns dados a respeito, e aí o que acontece é que a fatia de endividados no Brasil cresceu mais uma vez. E aqui eu já preciso fazer uma ponderação. Para quem já olhou no detalhe os relatórios do CNC, eu acabei fazendo isso, sabe que estar endividado não é a mesma coisa de estar inadimplente. Até mesmo porque, para você participar dessa fatia de endividados, basta você ter, por exemplo, um cartão de crédito ou um financiamento imobiliário ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você já contraiu uma certa dívida. E o cartão de crédito também entra nisso, porque você está utilizando esse meio de pagamento hoje e você se comprometeu com um pagamento lá na frente. E se você não pagar, tem juros, tem multa e, diga-se de passagem, são os maiores dentre todas as linhas de crédito que nós temos, né? E aí o que acontece? Muito provavelmente eu também entro nessa classe dos endividados, porque tenho sim cartões de crédito, você também que deve estar me assistindo aqui no canal do Trademap, a mesma coisa. E aí, só para vocês terem uma ideia, então nós tivemos algumas mudanças nesses dados do ano passado para cá. Então, até fevereiro de 2022, o número de endividados no país era de 76,6%. E agora, em fevereiro de 2023, nós ficamos com 78,3% da população endividada. E aqui, reforço novamente, não necessariamente é algo ruim. Na verdade, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a produtos bancários e também que seja de investimentos, mas que de alguma maneira pode acabar trazendo algum tipo de dívida, seja através do cartão de crédito ou de outros produtos no banco. Agora, o que é efetivamente
preocupante e que também acabou saindo junto no relatório do CNC. É o número de inadimplentes. Esse número ele tem crescido desde 2020, desde quando nós tivemos toda aquela crise sanitária. E aí, a critério de comparação, o número de inadimplentes em fevereiro de 2022 estava em aproximadamente 27%. E em fevereiro de 2023, esse número ele saltou para 29,8%. Então, praticamente, de todos esses endividados que eu trouxe para vocês, nós temos quase 30% que tem algum tipo de inadimplência, alguma conta em atraso. Mas, para mim, o pior dado de tudo isso é justamente que dessas pessoas que têm algum tipo de pagamento em atraso, 44% tem algum tipo de dívida que está há mais de 90 dias atrasados. E nós temos pelo menos 11% dessa fatia dizendo que, olha, não tenho como pagar essa conta de jeito nenhum. E aí eu tô trazendo todos esses dados porque quando a gente analisa a situação real de como está a população brasileira, então talvez muito se explica o porquê os saques de poupanças estão acontecendo. Sim, tem aquela parte dos investimentos que eu trouxe para vocês, mas, ao meu ver, é principalmente porque as pessoas elas estão tendo dificuldades cada vez maiores para fazer fechar as contas e estão consumindo cada vez mais essas poupanças, essas reservas que elas tinham. Então, apesar do desemprego, por exemplo, estar caindo gradualmente, ainda assim existe uma diminuição na renda das pessoas e, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que a inflação, que ainda está acima da meta, continua corroendo o nosso poder de compra e tornando cada vez mais difícil fechar as contas no final das contas. E também existe um outro fator sobre tudo isso, que no início de ano, geralmente nós temos alguns gastos que eles sempre vão acontecer no início de ano. E aí, consequentemente, algumas pessoas elas recorrem às suas reservas, aos seus recursos para fazer esses pagamentos. Como a própria questão de matrícula nas escolas, compra de material escolar, pagamento de IPTU, dentre outros compromissos que as pessoas podem ter. Então, por conta de todos esses motivos, eu acho que sim, nós temos esse impacto na poupança. E é muito importante nós estarmos atentos a todo esse movimento, porque não dá para nós simplesmente nos enganarmos achando que todo mundo entendeu que poupança não é um excelente investimento e começou a migrar, mas sim começar a prestar atenção em toda a situação que nós estamos vivendo da nossa economia e como isso inclusive pode acabar impactando nas nossas vidas ou até mesmo nos nossos investimentos. Porque sim, nós estamos vendo aí o mercadinho meio de lado, alguns setores sofrendo bastante, como o setor de varejo, então tudo isso precisa ser muito bem mapeado, porque esse tipo de dado, esse tipo de movimento que nós estamos vendo, inclusive pode ter um impacto nas empresas que nós investimos e, consequentemente, nos nossos investimentos, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer hoje sobre essa questão da poupança, das alternativas, inclusive, que nós temos melhores do que a poupança, mas a dura realidade que eu acredito estar acontecendo para nós termos tido todos esses saques na caderneta de poupança, beleza? Podem deixar os comentários de vocês aqui. Se você chegou até o final do vídeo e gostou, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.